outro tipo de questão que a gente encontra são questões chamadas de lógicas, que exigem que a gente veja entre afirmações relações de causa e consequência. Isso também acontece bastante, né? Visualmente, a gente já identifica esse tipo de questão. Então, a gente tem aqui alguma afirmação. Claro, não precisa ser desse tamanho, pode ser, às vezes, um pouco maior, tá? Um porquê e depois uma outra afirmação, né? Também não precisa ser necessariamente desse tamanho. Às vezes, também, essa relação aqui entre afirmativas se relaciona com o texto. Pode acontecer, às vezes não. Então, eu tenho que pensar o texto e relacionar, a partir desse texto, duas afirmativas, tá? Como é que esse tipo de questão funciona? Tem uma forma bastante padrão, né? No caso aqui é assim. As questões de número 22 e 23 contêm duas afirmações. Assinale na folha de respostas a alternativa correta de acordo com a seguinte chave. O que é a chave aqui? Esse padrão, né, de alternativas corretas. Se as duas afirmações para mim são falsas, eu vou assinalar A. Se as duas são verdadeiras e a segunda justifica, ou seja, é a causa, né, da primeira, dá o porquê da primeira. Se as duas são verdadeiras, mas a segunda não explica a primeira, não é um porquê da primeira. Se a primeira é verdadeira e a segunda é uma afirmação equivocada. E a primeira sendo falsa, pode ser, e a segunda é verdadeira. Vejam, dois pontos fundamentais. Pode ser que aqui numa prova, por exemplo, como o ENAD, apareça a palavra incorreta? Pode, não é à toa que ela está em caixa alta. Ela é destacada justamente por isso. Às vezes, algumas atividades pedem o incorreto, tá? Muitas vezes pedem o correto. Então, atenção, aqui está pedindo a relação correta. Por isso que essa palavra está com tanto destaque aqui, né? Outra coisa importante, nesse caso, não foi dado texto nenhum. O que eu posso pressupor? Uma coisa óbvia, isso é teoria. Se isso aqui é verdade ou não, tem algum texto para me explicar? Para eu interpretar? Não. Então, ou eu sei sobre isso, ou eu não sei. Primeira coisa, né? Pura teoria. Outra coisa, a relação também entre essas partes é uma relação que eu vou precisar saber da teoria para poder responder. Agora, por que isso aqui, então, a gente não coloca uma pergunta teórica pura? Porque além de ter que saber informações do caso de fora, eu tenho que ver a relação entre elas, se existe uma lógica aqui. Além disso, como eu já tinha falado, nem sempre esse tipo de questão de lógica não é baseada em texto. Às vezes ela é mais complicadinha e coloca um texto e aí eu peço a partir do que o texto disse, relacione as afirmações. Então, não dá para estabelecer um padrão nesse sentido aqui, não. O único padrão possível é que e a própria escolha de alternativas diz o quê? Qual é o foco dessa pergunta? Se você estabelece uma relação de lógica, né, entre essas alternativas, tá? Essa aqui, só para a gente ver, diz o seguinte: a lei das sociedades anônimas estabelece padrões amplos e gerais no que tange aos atos caracterizadores de exercício abusivo do poder pelos acionistas controladores. Essa é uma pergunta da área de direito. Isso está certo? Isso está errado? Tenho que ser da área para saber, não é verdade? Porque isso aqui, né, só sabendo do contexto das sociedades anônimas para saber. Bom, então isso acontece no caso. Por quê? Tal critério normativo permite às autoridades administrativas e aos magistrados estabelecer outros atos lesivos que venham a ser praticados pelos controladores. Bom, será que isso então acontece nas sociedades anônimas porque esse critério normativo permite aos magistrados estabelecer outros atos? Eu tenho que saber isso para poder estabelecer essa relação, né? O que é correto aqui? Alternativa B, as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Então, realmente, isso é verdade, isso também é, e isso aqui é a explicação dessa primeira afirmação, certo? Mas tudo eu tinha que saber fora e tinha que estabelecer essa relação de lógica, de causa e efeito, né? Causa e consequência para essas afirmações. Como eu disse, que pode ou não ser construída com um texto aqui, que eu ainda relacione, o que torna um pouco mais complicado, ou só a partir de duas afirmações que eu preciso relacionar nesse tipo de pergunta.